vamos para Gabriel. Gabriel, ou Gavriel. Ou Gibril. Ou Gibril. Então, o Gabriel, o Léo já fez uma introdução quando ele estava falando, né, retomando a estrutura angélica, e já apresentou Gabriel como mensageiro de Deus, que talvez seja a principal característica de Gabriel. Ele, apesar disso, o nome dele está mais ligado à força de Deus, ou homem de Deus, do que com mensageiro de Deus, apesar de ser essa a sua função. Pelo menos é assim que a gente vê na tradição. Então, por exemplo, a gente tem ele aparecendo para Maria. Primeiro que no judaísmo ele já tem essa função mesmo de mensageiro divino. E aí, claro, talvez a história mais famosa é ele aparecendo para Maria para anunciar que ela vai ter um bambino ali vindo direto de Deus. Um bambininho. Gabriel é um anjo italiano. Oh, Maria, tu vai ter um bambininho que vai ser filho de Deus. Muito bom. Aí ele ia ser o Mario, né? It's me, Mario. Ó, eu vou fazer um parênteses aqui, Bruninho. O Lataran fala assim, então ele é um psicopompo? Lataran, não é nesse caso, porque por mais que seja um mensageiro, a tradução do nome Gabriel, né, Gibril, enfim, em árabe, é alguma coisa como homem forte de Deus. Mas esse homem forte não é pela força física, mas como se fosse o homem. Sabe quando eu falo assim, o meu braço direito aqui é o Bruno. O Bruno é meu homem forte para resolver esse problema. Então é como se Gabriel fosse esse cara para esse papel exclusivo. Ele é um mensageiro, ele comunica, ele é protetor dos mensageiros, ele é protetor dos embaixadores, jornalistas, mas ele funciona analogamente, dando uma forçadinha de barra, como se fosse Hermes grego. Então ele não é um psicopompo, porque ele não faz o encaminhamento das almas como Caronte fazia. Caronte é um psicopompo, né? Ele transporta as almas de um mundo para o outro. O Hermes era um mensageiro, Gabriel é o homem forte de Deus. Ele consegue transitar em todos os lugares. Então ele consegue trazer aquela coisa ali, certo? Pronto, fiz o meu parênteses. Excelente, excelente. Então, voltando aqui, inclusive, a gente falou dos raios, né? O Gabriel, por algumas razões que até tem na Bíblia, ele é associado à cor branca. E olha só, o elemento dele é água. Louco, né? Então, Miguel está associado à cor azul, com o elemento, e o elemento dele mais associado é fogo. Lembrando que isso nada disso é canônico, tá? São associações que foram feitas. Gabriel associado à cor branca, porque ele aparece de branco, e voltado para o elemento água e as emoções, a gente vai ver também um pouquinho disso. Ele está muito associado à revelação, anúncio, né? Como a gente vinha falando. Aí, deixa eu voltar para minha cola aqui. Então a gente falou do... sim, a gente estava falando do rebento, né? Do bambino. Do Mário, que na verdade é Jesus. Então ele fala para Maria, ó, Deus vai rolar um lance aqui e Jesus vai nascer de você. Beleza. Então a gente tem ele anunciando esse evento, que é um dos mais importantes no cristianismo. E no Islã, ele é super importante também. Ele é conhecido, então, como Gibril, né? O Léo também falou ali no árabe, né? E é ele que transmite a palavra de Deus ao profeta Muhammad. Então, o Corão, que é a palavra de Deus, é transmitida por Gibril. Pelo menos em certo ponto, né? Eu lembro que a gente estava conversando aqui com o é Mansur? Eu esqueci o nome dele por um instante, do História Islâmica, Léo, que a gente entrevistou. Mansur, né? Mansur, que ele comentou com a gente em algum momento que a palavra de Deus também, em alguns momentos, veio que meio que direta, assim, e tal. Mas, enfim, ele também é mencionado, uma das primeiras aparições dele, também é no livro de Daniel, como Miguel, lá no livro 10. Gabriel aparece antes, aparece no 8, no 8º. E aí ele é enviado para explicar a visão
profética que Daniel tem sobre o futuro. Então, mais uma vez, ele ajudando ali a decifrar a mensagem. Então, ele não veio exatamente trazer uma mensagem direta, mas explicar a mensagem que Daniel teve. Ele é representado com bastante frequência segurando uma trombeta, que tem tanto a ver com música, que ele vai estar associado à arte nesse sentido, à música, associado a mensageiro, mas também à convocação do juízo final. Então ele tem essa representação que pode estar associado com essas três coisas, tá? E uma coisa não é excludente da outra. Então ele é considerado, sim, protetor dos artistas, dos escritores, e olha só, aqueles que buscam, é como se ele fosse um protetor daqueles que buscam a verdade e a sabedoria divina. E numa espiritualidade... E você falou da trombeta, ele é o arcanjo ou o anjo que aparece no arcano do julgamento no tarô. Boa! Aquele arcanjo Exatamente. Que rasga o céu e traz uma trombeta e levanta ali o falecido, ele é o arcanjo Gabriel. Boa. Muito bom. Então, ó, e é interessante porque você estava falando agora há pouco do Miguel, né? E ele, talvez, Léo, esteja próximo da temperança. Como um condutor de almas, nesse sentido. Não que seja ele, mas dá para fazer essa associação. Se você achar que eu estou viajando demais, você me fala, mas vejo ali, assim como você trouxe Hermes, eu vejo ali uma possibilidade. Não senti muita firmeza aí, mas tá bom. Não, pode ser. Eu acho que faz sentido, sim. Beleza. Então, olha só. Se a gente pegar a parte de baixo ali da árvore da vida, a gente tem os 4 arcanjos ali. Não, são 4. Não, conta para nós. Vamos continuar aí, a gente fala dos 4 e tá aí bom, eu falo qual é. Tá bom. Acho justo. Então vamos lá. Numa espiritualidade mais recente, ele acabou sendo associado a uma energia mais feminina. E também a cura emocional. Então lembra que a gente estava falando da água, branco, água e tal. Então ele está associado também a uma cura emocional, de novo, apesar de não ser o arcanjo mais associado à cura, que vai ser possivelmente o próximo. Então, em termos de trauma emocional, questões psíquicas, talvez ele seja bastante presente, tem uma função ali especial. E também está associado a ajudar ali na autoestima e questões nesse sentido, já que tem a ver com psiquismo, também atua na intuição. Então tem bastante coisa voltado para isso. Purificação, renovação, lidar com o passado para se preparar para o futuro. Ele anda por aí, tá? Pelo menos, como eu falei, num entendimento espiritual mais recente disso tudo. Na Bíblia, eu citei Daniel, já falei da Anunciação, né? Quando ele fala para Maria que ela vai ter um filho divino. Ele também aparece quando ele vai ajudar Tobias, e aí a gente já está falando da tradição judaica. Então, nessa ajuda para proteger e guiar Tobias, que é um dos personagens bíblicos, ele peraí, eu vou até contar aqui para vocês, ó. Em uma das histórias associadas a Tobias, ele é ajudado por um anjo que o cura, que o ajuda a curar a cegueira de seu pai e encontrar a esposa. Então, ele é identificado, apesar de não estar dizendo que esse arcanjo é Gabriel, ele é identificado como Gabriel em algumas tradições judaicas, em algumas linhas ali de associação. E aí no capítulo 8 do livro de Daniel que eu citei para vocês, é quando ele aparece com roupa branca e com um rosto como de um homem, né, que tem a ver aí com o nome dele, está associado a isso, né, do homem lá de Deus e tal.
E você sabe que ele apareceu para um dos Trapalhões, né? Ah, é? Né? Ele apareceu para Zacarias, para anunciar a Zacarias que ele ia ter por filho João Batista. Didi! Olha aí. Didi! Os millennials também não vão entender essa piada. Não vão entender essa piada. Mas você sabe, cara, que além disso, ele é um arcanjo bem importante na fé Bahá'í, que é um vídeo que teremos em breve aqui no canal. Olha aí. Ele aparece numa das obras da fé Bahá'í, que é o Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh. Que maravilha! Muito bom, tá vendo? Né? O Gabriel, porque assim, a fé Bahá'í, vocês vão ver, abrange várias compreensões de várias tradições. Então, pô, faz todo sentido, já que ele aparece em várias religiões, ele tá na fé Bahá'í. Muito bom. Então falaremos dele provavelmente. Mas sabe onde ele aparece também, Léo? Falamos ali da trombeta e tal, então ele aparece no Apocalipse, então ele é o mensageiro celestial que traz as notícias para os apóstolos. Então, mais uma vez, ele, galera, vai acontecer uma fita aqui e tal, então ele traz isso. E aí tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, ele é tão citado como esse mensageiro, com essa importância, que alguns estudiosos estão começando a acreditar, vamos falar assim, ou levantar suspeitas, hipóteses, investigar, de que ele pode ter sido uma divindade menor, dentro de outros tipos de tradição mais antiga, sei lá, babilônica, sumérica, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas que ele pode ter sido uma divindade anteriormente. Ou seja, não era um anjo, né? Ele é incorporado a essa mitologia para se tornar um anjo, mas ele era, na verdade, um deus. Isso, exatamente, que foi acoplado ali. E até essa ideia de que ele é chamado de príncipe, né, príncipe dos anjos, coisas assim, como se ele fosse, você falou da estrutura no início, mas essa ideia de príncipe e tal, alguns sugerem que ele seria o mais próximo do trono de Deus, tipo, o cara que tá ali no trono de Deus, né? Alguns, você falou ali do Demiurgo, Miguel, coisas assim, mas por conta disso, alguns sugerem que ele tem essa maior proximidade com relação a outros, né? É muito interessante porque a gente começa a se aproximar, por exemplo, de certas tradições do hinduísmo, que a gente tem a famosa Trimurti, Vishnu, Shiva e Brahma como sendo a trindade divina e tal, mas na verdade não é bem assim. Existe uma tradição dessa, mas existem os Vishnaístas, que falam que Vishnu, na verdade, é o grande poderoso, outros Shivaístas, que falam que Shiva é o grande poderoso, e assim por diante. Então aqui a gente começa a ver coisas assim, como se Gabriel tivesse sido, em algum momento da nossa história, do passado, um cara ali, um protetorzão do céu, responsável por paz, pela ordem, próximo do grande chefe do panteão e coisas nesse sentido. Certo? Aí tem algumas... Eu falei de Tobias, que não fala que é Gabriel, mas tem tradições judaicas ali que dizem que foi ele. Algo parecido acontece com Jacó. Não se fala qual anjo que luta contra Jacó. E aí alguns acreditam também que foi o próprio Gabriel. Ele perde, né? Ele perde, né? Sim. Ele perde de Jacó, cara. E dizem que foi Gabriel quem destruiu Sodoma e Gomorra. Uhum. Olha aí, além de fofoqueiro, quer dizer, de mensageiro, ele também de vez em quando fazia um bico de destruidor. Pô, vou destruir Sodoma e Gomorra. Já aqui, né? Já que eu tô aqui. Olha só, a gente falou do Egito no início da live, né? Como recado, que a gente tem 2 vagas ainda para o Egito de novembro, que inclusive, quando a gente vai para o Sinai e a gente vê a sarça, a tal da sarça ardente, que apareceu para Moisés, alguns dizem que Gabriel apareceu para Moisés no episódio da sarça ardente.
Então imagina, a gente esteve onde o arcanjo Gabriel esteve também, segundo alguns, né? Então o Gabriel é bem onipresente, né? Nas histórias. Ou também que ele teria ajudado Davi, né? O rei Davi, antes dele ser rei, com os seus inimigos, a história de Davi e Golias e coisas assim. Que mais? Bom, acho que sobre Gabriel é isso. Tem algumas curiosidades que tem lendas, né? Que falam que ele também é alado como Miguel, mas que pode, apesar de um rosto humano, pode ter um corpo de leão ou de touro. Mas são derivações também que acabam acontecendo, né? Uma aparição mais mista, meio humanoide, meio animalesca, coisas do tipo. Mas Gabriel tem muita história por trás, né? Tem muita coisa interessante sobre ele. Boa, certo? Boa.